Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8. Diz assim: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema ou maldito. A palavra anátema significa maldito. Então seria: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja maldito. Amém? Amém. Nós sabemos que a palavra evangelho, ela significa boas novas ou boas notícias. E então, normalmente, o evangelista, aquele que anuncia o evangelho, nós temos ele como um mensageiro ou como um repórter. O que é o repórter, o que é o mensageiro? É aquele que transmite a notícia, é aquele que transmite a mensagem. Então o evangelho tem o significado de boas notícias, e o evangelista, que é aquele que anuncia a boa notícia, ele tem a função de ser o mensageiro ou o repórter. Na nossa Bíblia, hoje, que nós temos 4 livros conhecidos como 4 evangelhos, cujo eles são de autoria de Mateus, Marcos, Lucas e João. Apesar de serem 4 evangelhos, todos esses 4 evangelhos, eles tratam de uma mesma notícia. Ou seja, eles tratam da mesma boa nova. Então nós temos a nossa Bíblia com 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São repórteres, de uma certa maneira, um nome para a gente entender, que no tempo de Jesus reportaram tudo o que se passou com Jesus e escreveram, para que chegasse hoje a todos nós as notícias, as boas novas. De modo geral, esses evangelhos, esses 4 evangelhos, ele tem como objetivo apresentar o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Por mais que cada um estava em posições diferentes, por mais que cada um falou expressando diferente, o assunto principal era tratar nascimento, morte e ressurreição de Jesus. É um tema central entre os 4 evangelhos. Uns detalham mais a respeito do nascimento, outros não. De modo geral, focam a vida de Cristo. Mateus, o evangelista Mateus, ele é o que mais se utiliza do Antigo Testamento. Vocês podem perceber que ele é o que mais cita as Escrituras do Antigo Testamento, pois o objetivo dele principal é apresentar Jesus como Messias. Agora Marcos, nos seus textos, nas suas narrativas, ele preocupa mais com dados geográficos, de falar localização, falar ali, citar as regiões. Lucas, ele foca bastante em Jerusalém, ele fica mais centrado ali em Jerusalém. Então nota-se que ele dá-se muita importância a Jerusalém. Agora João é um pouco diferente de todos os outros. Ele, como a gente conhece, ele é aquele que era mais próximo de Jesus, aquele que nós chamamos o apóstolo do amor, aquele que nós falamos que Jesus o amava, que a Bíblia cita, aquele que Jesus o amava. Ele era alguém mais próximo de Jesus. Então no seu evangelho,
ele é mais claro. Ele chega e fala: ó, Jesus é Deus. Enquanto os outros às vezes dão um pouco de volta, no caso de Mateus, citando escrituras do Antigo Testamento para dizer Cristo é o Messias, João chega: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já chega e fala logo, na cara: Jesus é Deus. Independente de 4 posições diferentes, esses evangelistas estão tratando de um mesmo evangelho. Ou seja, eles estão tratando de uma mesma notícia, de um mesmo assunto. O evangelho, a boa notícia, eles nos apresenta o Messias prometido no Antigo Testamento, ou seja, na Torá e nos livros dos profetas. Ele tem esse objetivo de mostrar que aquele que foi citado antigamente cumpriu-se no Jesus, no Cristo. Ou seja, o Evangelho é o cumprimento das Escrituras, que para nós, do Antigo Testamento. Então o Evangelho, para nós, é essa boa notícia que nós temos que continuar a transmitir. Essa boa notícia que hoje temos em nossas mãos, hoje nós somos esses mensageiros, hoje nós somos esse repórter que tem por obrigação transmitir este Evangelho. Este Evangelho, esta boa notícia, também ela quer dizer, ele nos apresenta o Deus conosco, como profetizado por Isaías. O Verbo se fez carne, ele se fez como nós, ele habitou entre nós e ele padeceu por nós. O Evangelho também, ele tem como de objetivo apresentar Jesus, que veio para destruir as obras do diabo e manifestar a nós o amor de Deus. Ele veio para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados, para pregar a liberdade aos oprimidos. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para anunciar a sua vinda e o seu reino. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia de que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, ele é Deus. E que este Deus se fez homem como nós, para viver como nós, para padecer por nós e para entregar a sua vida por nós, a fim de nos salvar. E com isso está manifesto o amor de Deus. E com isso as obras do diabo estão destruídas. E com isso aqueles que estão presos a opressões estão libertos. E com isso aqueles que estavam cegos passam a ver a verdade, passam a ver a salvação. E este Evangelho, esta boa notícia, veio nos apresentar a vinda de Jesus e veio nos apresentar o reino que ele tem nos prometido. Então nós temos esta boa notícia. Qual é a boa notícia? Que o nosso fim não é a morte. Para muitos, quando chega o dia da morte, é o fim de tudo. Para muitos, quando alguém morre, para ele aquela pessoa vai descansar eternamente. Mas para nós cristãos, nós recebemos uma boa notícia. Que nós não somos assombrados mais pela morte. Pelo contrário, nós recebemos a boa notícia que a morte não é o problema, a morte não é mais a nossa preocupação. Agora nós temos a boa notícia de aguardar a volta do Senhor, de aguardar a volta do Messias, de aguardar o seu reino. E Jesus, quando ele se coloca entre nós,
e quando ele cumpre aí praticamente toda a sua missão aqui na terra, ele olha para os seus discípulos e diz para eles: vai por todo mundo, faz discípulos e anuncia o Evangelho. Tudo isso que vocês viram, ouviram, anuncia para todo mundo. Naquele tempo, esses evangelhos, esses textos que nós temos, que nós conhecemos como evangelhos, não existiam. No tempo de Jesus, as Escrituras eram o que hoje é para nós o Antigo Testamento. Então, quando Jesus dá essa ordem, discípulos de Jesus se preocuparam em reescrever, em relatar. 4 desses estão em nossas mãos, que é os 4 evangelhos. Relatar sobre a vida de Jesus, sobre o que ele anunciou, sobre o que ele fez e sobre quem ele é. Só que conforme eles foram anunciando isso, se chega-se a nós, essa responsabilidade passa-se a nós de anunciar este evangelho. Só que não se trata de um outro evangelho, é o mesmo evangelho. Na nossa Bíblia, além dos 4 evangelhos, nós temos as demais cartas. Essas cartas, ela também tem como objetivo falar desta boa notícia, falar dessa boa nova. Nós não chamamos as demais cartas de evangelhos, porque elas não tratam diretamente da vida de Jesus. Mas elas também falam do evangelho. Isso é uma amostra, as demais cartas, é uma amostra de que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele atendeu a essa ordem de Jesus, mesmo ele não estando entre os 12. Ele atendeu de continuar a anunciar o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele cita esse texto que nós lemos nos Gálatas, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mais à frente, no verso 11 e 12, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho que nós anunciamos hoje é a revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala que o evangelho que ele anunciava não era de homem nenhum, não era de inspiração humana, mas era da revelação de Jesus Cristo. E então nós chegamos a uma conclusão, que qualquer outra notícia que não seja essa, qualquer outro anúncio que não seja esse, é maldito. Qualquer pessoa, qualquer religião, a Bíblia declara que até se um anjo do céu vir e anunciar outro evangelho além desse que nós temos nas mãos, ele é maldito. Então, qualquer pessoa, qualquer crença que anuncie outra coisa que não seja o evangelho de Jesus Cristo, ele é maldito. Ele está anunciando uma maldição. Se uma pessoa anunciar que existe um outro meio de salvação, é maldito, é maldição. Se uma pessoa anunciar que existe um outro meio de purificação de pecados, é maldito, é maldição. Mas por que é maldição, é maldito? Porque não salva, mas condena. Porque não liberta, mas aprisiona. Por isso que é maldito. Então não adianta anunciar outro evangelho. Não adianta ficar presos a heresias, porque não está levando a lugar algum, não está levando a destino algum, mas está
condenando. Graças a Deus que Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo, para desfazer aquilo que ele semeou. E aquilo que hoje nós estamos anunciando é o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que os apóstolos anunciaram há 2000 anos atrás. Aquilo que o apóstolo Paulo anunciou para os Gálatas. O que nós anunciamos hoje é o mesmo Evangelho. Não é um outro Evangelho, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. É que Jesus é Deus, que somente Cristo salva, que somente pelo sangue de Cristo há purificação de pecados. E que este mesmo Jesus que um dia veio, morreu na cruz por nós, este mesmo Jesus ressuscitou dentre os mortos, está hoje à destra do Pai. Este mesmo Cristo voltará para buscar a sua igreja, voltará para reinar sobre esta terra e julgará os vivos e os mortos, e depois dará a cada um de nós o nosso destino. Aqueles que estarão com Ele, a eternidade com Cristo. Aqueles que não estão, a condenação. Porém, aqueles que hoje vivem servindo um outro Evangelho, têm a oportunidade de se entregar a Cristo, têm a oportunidade de querer saber mais, conhecer mais o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é complicado, não é difícil entender. É o Evangelho do amor, é o Evangelho que nos traz paz, é o Evangelho que nos traz perdão, é o Evangelho que traz salvação. Então todos aqueles que procuram por estas coisas devem buscar a Cristo. Deixe qualquer tipo de heresia, deixe qualquer tipo de evangelho humano, de notícia humana, se liberte disso para receber o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não está limitado a uma religião, ele não está limitado a uma denominação, ele não está limitado a uma placa de igreja, ou a um profeta, ou a um homem. Tanto que o apóstolo Paulo fala: se outro anjo vir anunciar, ele é maldito. O Evangelho de Jesus está aí, está aqui, está para todos ouvirem, porque o desejo de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. Amém?